Olá, gente, boa noite. Então, nossa aula de hoje é bem tranquila, a gente só vai falar sobre. A gente na última aula falou sobre prevenção primária, né, de doenças. Sobretudo, basicamente, né, pessoal, a mesma coisa de atenção primária, né? Tudo que você pode fazer para prevenir uma doença como meio de prevenção, né? Antes que a doença se estabilize, antes que a doença venha já para o seu corpo, né, para o nosso organismo. Então, são meios de prevenção, né, que o Ministério da Saúde, por meios de programas de saúde pública, disponibiliza para todas as comunidades. E hoje a gente vai ver sobre prevenção secundária e terciária. Então, é uma aula bem tranquila, bem dinâmica, bem de boa, tá bom? Então, assim, não é enjoativo. E agora eu sei, né? Vocês receberam uma ótima notícia, né? Vão formar agora julho, né? E já vão pegar o Corém. Muito bom, gente. Isso é maravilhoso. Nossa, eu quero desejar parabéns para vocês, assim, de todo o coração. Eu sei que eu mandei uma mensagem, né? E por ter, né, participado um pouquinho dessa formação de vocês, né? Mas eu acredito aqui na capacidade de todo mundo e, se Deus quiser, vai ter emprego para todos, porque vocês sabem, né? Emprego na área da saúde não falta, não falta para quem realmente quer trabalhar, quem realmente estudou, dedicou, né, foi um bom aluno. Isso aí vai ganhar, não tem nem como questionar de que não vai ter trabalho, né? Vai sobrar trabalho. Então, assim, podem ir que vai dar tudo certo, vai sem medo mesmo. E pronto, muitas vezes vocês questionaram, né, até então, sobre os estágios, mas eu acredito, gente, que na prática, de qualquer forma, estágio são poucas horas. Assim, eu digo para vocês, até pela minha formação, eu aprendi na prática mesmo. Eu aprendi na prática. E assim, estágio só foi lá para trabalhar de graça, igual no meu caso, né? Para trabalhar lá de graça. E eu praticamente assim, aprendi tudo que eu sei, todo o meu conhecimento foi estudando, aprendendo e trabalhando mesmo. E trabalhando, pessoal, e trabalhando e praticando, né? A gente tem os estágios para aprender, para ver, mas assim, o que vocês aprendem mesmo é na prática. Isso aí, qualquer pessoa, qualquer professor, com certeza já vai ter dito para vocês. E é isso, entendeu? E não tenham dúvidas de que vai dar tudo certo, de que só não vai trabalhar se vocês não quiserem mesmo, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos para nossa aula, que nós temos aula até final de junho, né? Vocês têm que assistir minha aula, pelo amor de Deus. Nós temos que fechar a matéria, tem as notas finais, né? Apesar de que eu sei que todos vão com 10, né? Então vai dar tudo certo. E então vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar um assunto bem tranquilo sobre prevenção de doenças, né? Que o Ministério da Saúde, por meio de programas, disponibiliza, né, para toda a comunidade, para toda a população, de forma ou somente uma pessoa, né, um ser humano, ou coletivamente. Então, a prevenção secundária ela é feita por meio de rastreamentos, né, de exame, de diagnóstico precoce da doença, né? No caso de câncer, que a gente, dando um exemplo, né, a gente vai falar um pouco aqui, depois lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre a prevenção secundária. Eu vou dar um exemplo aqui de como o câncer, né, um tumor. Uma neoplasia. Então, é detectar o tumor em estágio inicial, né? Quando geralmente é assintomático, né? Tornam maiores as chances de cura. Então, é aquilo que eu sempre digo, pessoal, exames de rotina. Então, é muito importante, a mulher, depois dos 40 anos, sempre fazer o autoexame da mama. Mulher, não somente a mulher, a saúde do homem também, né? O homem sempre consultar o urologista, fazer o exame PSA depois dos 35 anos para ver em relação à próstata, né? Sentiu alguma coisinha? Pode procurar o urologista que
tem na rede pública, faz cirurgia na rede pública, tudo isso a gente encontra tudo pelo Ministério da Saúde, tudo pelo SUS, né? Então, assim, e mulher, prevenção, exame Papa Nicolau, né? Tudo é disponível na rede pública e, assim, e é feito. Então, assim, quanto antes de descobrir mais precocemente, né, como meio de prevenção, o exame é a prevenção secundária, né? Então, é a ação, né, que é realizada para detectar um problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes em estágio subclínico no indivíduo, né, ou na população, facilitando o diagnóstico definitivo, o tratamento é reduzido ou prevenido sua disseminação e os efeitos a longo prazo, exemplo, rastreamento e o diagnóstico precoce. É isso aí, a gente sempre tem que fazer aquele check-up por ano, né? Pelo menos nós mulheres, fazer 2 vezes, no mínimo 2 vezes no ano, exame de prevenção, fazer uma endovaginal para ver como é que tá, exames de sangue, né? Hemograma, perfil lipídico, perfil hepático, renal. É muito bom a gente fazer pelo menos 2 vezes no ano, porque isso aí você já vê hemograma, né? Porque a gente já vê como uma medida preventiva, né? Como primária e secundária também, né? Então, a prevenção, por exemplo, aqui, secundária para tumores de colo uterino, né? Que eu já falei, acho que eu falei isso na de aula de saúde pública 1, que a gente falou sobre a vacina, né, do HPV. Então, a gente hoje, na rede pública, a gente tem vacina do HPV. É difícil, às vezes você não pode encontrar no posto e tudo mais, mas encontra sim, tá, pessoal? A gente tem disponível hoje, como imunização, a vacina do HPV, que é ótimo, né? Que ele é detectado pelo exame do Papa Nicolau, a prevenção, né? E ele previne, a vacina do HPV previne o câncer do colo uterino, né? Então, assim, é ótimo. E para quem tem condição, tu pode pagar a vacina, mas é em torno mais ou menos de uns R$ 500. Então é muito caro, mas tem ela disponível por meio do nosso programa, né, de imunização, tem ela disponível na rede pública. Então, para tumores, né, coloretais, os mais comuns são a colonoscopia, o exame de sangue oculto nas fezes. Então, isso aqui são só um meio de prevenção secundária em relação a tumores, né? Como eu dei o exemplo de tumor. Então, aqui só um quadradinho para a gente ver sobre prevenção secundária, né? Então, diagnóstico precoce, né? Inquéritos para descoberta de casos na comunidade, exames periódicos individuais para detecção precoce de casos, isolamento para evitar propagação de doenças, no caso que está acontecendo agora do Covid, né? O meio de isolamento para quem já tá, quem teve contato e tudo mais, é o melhor meio, né, para não propagar a doença, para não disseminar a doença, né, e o tratamento para evitar a progressão da doença. No caso, aqui, já quando a pessoa já está doente, né, já para fazer o tratamento para a doença não progredir, né, não piorar. Então, tabagista de longa data, geralmente acima de 55 anos, deve fazer tomografia de baixa dose. Isso aqui já é também um indicativo no caso de tumores, né, no esôfago, pulmão, tudo isso, né? Então, já a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, é aquilo que eu disse, né? O exame de mamografia ou o autoexame mesmo, que até eu, por exemplo, com 28 anos já faço autoexame, né? Para ver se eu sinto alguma coisa. Isso é importante, por mais que não tenha nenhum caso na minha família, mas é importante a gente fazer, né? O autoexame para ver como é que tá, por quê? A gente toma anticoncepcional e se tiver algum nódulo, né? Então, sempre é importante não deixar. Depois dos 40 anos faz o exame de mamografia, mas até lá o autoexame, pelo menos uma vez no mês, é super importante, tá? Meninas, fiquem atentas.
Então, como recomendação, né, da nossa Instituição de Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a prevenção, ela é a estratégia mais eficiente e barata para o paciente, né? E o sistema de saúde, que é o nosso SUS, proporciona o aumento da chance de diagnóstico dos tumores em fases iniciais com exames simples de prevenção secundária. Então, assim, exame de autoexame, ou a mamografia, né? Ou algum raio-x, ou a tomografia, hemograma, para ver se os leucócitos estão alterados, né? Então, tudo isso é um meio já de, de prevenção, né? Que seja secundária para a doença. Então, aqui só tem um quadradinho, né, que eu coloquei. Prevenção secundária é realizado no indivíduo sob a ação do agente patogênico ao nível do estado da doença, né? Isso, o que acontece? O diagnóstico precoce, inquéritos de descoberta, exames periódicos, né? Tratamento precoce, o tratamento para evitar a propagação, né? Aquilo que eu disse, e evitar futuras complicações e evitar sequelas. Então, gente, nós, como somos profissionais da saúde e temos que promover a saúde, né? Nós temos que, assim, agora vocês já vão formar, entendeu? Então, vocês já têm que ser educadores de saúde, isso é muito importante, né? Muito importante, porque agora nós, não somente eu, mas vocês também vão ter que dar um exemplo para toda a população, né? Isso aí é bem verdade mesmo, viu, pessoal? Porque, assim, educação e saúde, meios de prevenção, principalmente quem for trabalhar em PSF, vai trabalhar muito com isso. Então, vai trabalhar muito com o SUS, muito com a saúde pública. E isso aqui já é um meio, né, de prevenção contra doenças. Então, e ao promover campanhas, né, também de vacinação, que é o meio de prevenção primária e secundária de doenças, levar informação para as pessoas pode incentivar a mudança de hábito para uma vida mais saudável e consciente dos fatores de risco. Então, é aquilo que eu já disse também na atenção primária, né? Na prevenção primária. Qualidade de vida, atividade física, desde que a pessoa já tenha isso, já é um meio de prevenir várias doenças, principalmente as crônicas, né? Não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, né? Obesidade, tudo isso. Então, ao detectar um tumor no início, como eu dei o exemplo do tumor, né, teremos tratamentos menos complexos e mais baratos, né, que causarão menos mutilações no paciente, menos morbidade e mortalidade, claro, né, e proporcionarão maiores chances de cura. Então, aqui é como eu disse o tumor. Então, assim, quanto mais rápido a gente detectar uma doença, prevenir uma doença por meio de exames, de ter uma qualidade de vida, de fazer exames e de orientar, né, gente? A gente tem esse papel. Nós, como profissionais da saúde, eu falo nós porque sou eu e vocês. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem essa missão, né, de orientar a pessoa, de falar, olha, é importante sim, tem na rede pública, tem disponível, vai lá, faz seus exames, consulta, mulher, homem, que é super importante, não vai deixar por última hora, porque depois por última hora pode ser que não seja mais, que não tenha mais tanta que já, né, já seja tarde demais. Então, vamos prevenir antes, vamos fazer o trabalho antes, vamos ser precavidos, né? E nós, mas volto a repetir, nós como os profissionais da saúde, a gente tem esse dever de estar promovendo a saúde, de estar educando essas pessoas em relação à saúde. Então, prevenção, né, é barata e custo-efetiva, né, mas é um investimento que as pessoas fazem e nem sempre conseguem ver o retorno de forma rápida, né, às vezes não consegue algum exame pelo SUS, às vezes tem que pagar, mas a maioria, gente,
A gente já estudou sobre todos os programas de saúde pública, então, assim, a maioria a gente consegue tudo pelo SUS. Então, na verdade, o retorno é não ter um tumor ou se desenvolver, né? Diagnosticar quando conseguimos alterar o curso da doença e diminuir a mortalidade, que mais uma vez que deu o exemplo do tumor, né? Então, quanto mais antes de diagnosticado qualquer doença, qualquer uma, mais rápido vai ser o tratamento, melhor vai ser, o risco de mortalidade vai ser bem menor. Então, tudo vai ser melhor, né? Tudo será melhor para o paciente, né? Para o indivíduo. Então, não é possível fazer a prevenção para todos os tipos de tumores, né? Que no caso, por eu ter dado o exemplo de tumores. Mas para todos que são preveníveis, é importante conversar com seu médico para entender mais quais são os exames, né, importantes para serem feitos na sua faixa etária e de acordo com o seu histórico de saúde. Então, é isso, pessoal. Assim, fazer os exames, olhar, e aí, né? O que vai precisar, como que tá, tudo isso, né? Então, assim, conversar com o médico, se for o ginecologista, se for o urologista para os rapazes. Então, assim, é super importante, mas o que a gente tem que preocupar agora, ainda mais vocês agora, nós somos promotores, né? Promotores da saúde. Então, a gente tem que educar mesmo, fazer educação em saúde, ser exemplo, né? A começar por nós, a fazer os exames e a diagnosticar o mais rápido possível, né? Isso aí é ótimo. Além de ter uma qualidade de vida, né? Tranquila, né? Que aí vai ajudar tudo, já ajuda tudo. Então, aqui, por exemplo, né? Um paciente hipertenso previamente diagnosticado, né, que tem monitoramento de profissionais da saúde, exercício físico, é orientado uma dieta adequada, é livrado das situações de estresse do cotidiano, terá uma evolução muito lenta da patologia. Então, assim, ele nem vai sentir que ele é hipertenso. Eu tenho conheço vários pacientes assim, que tem uma qualidade de vida, que toma medicação para hipertensão, mas alimenta bem, faz exercício físico e nem sente, né? A gente mantém a pressão estável. Então é isso aí. Ah, foi tarde, chegou da hipertensão? Sim, então vamos cuidar, né? Então, diminuindo incrivelmente as possíveis complicações da doença, né? Provavelmente de um IAM, né? Que é um infarto agudo do miocárdio, que pode ser levado. Então, assim, é ótimo, mantém os níveis de pressão adequada. E faz atividade física, ter uma alimentação saudável, que é ótimo, maravilhoso, né? Então, 2, aqui, por exemplo, um paciente com infecção por HPV, né, que é o papilomavírus, né, no colo uterino, com acompanhamento e orientação do ginecologista, pode evitar o câncer de colo de útero, mas isso só é prevenido se lá no início da doença, por exemplo, nós mulheres, vamos fazer o exame Papa Nicolau de prevenção pelo menos 2, 3 vezes no ano, é disponível na rede pública, tem o programa de saúde da mulher, então pode procurar seu ginecologista no posto de saúde, fazer o exame, que não tem, assim, não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Aqui, por exemplo, outro exemplo, né? Um paciente com tendinite em fase aguda, inicial, com tratamento fisioterapêutico, né? Com a fisioterapeuta, tendinite, vocês sabem, inflamação nos tendões, né? Nas articulações. Tudo que é terminado em ite, pessoal, vocês podem ver que é alguma infecçãozinha, igual, por exemplo, gastrite, né? Então, é uma inflamação no estômago, colite, uma inflamação no intestino. Então, aqui tendinite, então são nos tendões, né? Nas articulações. Então, tudo que é terminado em ite, vocês podem ter noção de que é alguma infecção, né? Então, aqui no caso, o tratamento é fisioterapêutico, com fisioterapia,
né? Já correto pode evitar piora, que evolui para a diminuição dos movimentos do braço. Então, assim, né? E tem também todos os fatores também, além da fisioterapia, qualidade de vida, alimentação, exercício físico, tudo isso ajuda e auxilia e muito, né? Aqui outro exemplo, né? É um paciente com AIDS, né? Fazendo uso correto de medicação, né? Do coquetel, tendo alimentação saudável e tudo mais para aumentar a imunidade desse paciente, a carga viral do HIV diminui drasticamente. Por exemplo, eu conheço um paciente, né, que tem HIV, que ele é HIV positivo, só que ele tem uma qualidade de vida tão boa, ele toma os medicamentos, ele se alimenta bem, pratica atividade física, que a carga viral dele do HIV é mínima, é super baixa, tipo, ele não sente nada, nada. Por exemplo, estaria no grupo de risco, né? Agora com o Covid, ou de pneumonia e tudo mais. Mas ele tem uma alimentação tão saudável, tem uma qualidade de vida tão boa, né? Que ele faz o tratamento correto, que ele consegue diminuir muito a carga viral. Então, assim, não é qualquer infecçãozinha que vai derrubar ele, não, entendeu? Então, a pessoa consegue conviver com HIV, com a carga viral bem baixa, só com isso, tomando a medicação, fazendo exercício físico, tendo uma qualidade de vida saudável, né? E é o mais importante, a medicação é toda dada pelo Ministério da Saúde, gente, pelo SUS. Então, tudo é dado. O paciente não faz o tratamento se ele não quiser, só se realmente ele não quiser. Então, aqui, né, diminui as possibilidades de complicação, melhora a qualidade de vida e garante maior sobrevida. Então, a prevenção terciária, ela é a ação, né, que é implementada para reduzir, então já é diferente, né? Agora a gente passou para a prevenção terciária. É a ação implementada para reduzir em um indivíduo ou população os prejuízos funcionais consequentes de um problema agudo ou crônico, né? Incluindo reabilitação, exemplo, prevenir complicações do diabetes, reabilitar o paciente pós-infarto, né, o IAM, ou acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então, aqui já é a reabilitação depois da doença já instalada, né? Por exemplo, a pessoa já com diabetes, a pessoa que já deu um infarto, a pessoa que já deu um AVC, por exemplo, né? Já é a prevenção terciária. Então, assim, ela vai fazer com que medir os prejuízos sejam menos, né? Então, assim, prevenção secundária, só para a gente recapitular, para a gente diagnosticar o tratamento precoce o mais rápido possível e já fazer o tratamento. A prevenção terciária já é a doença já instalada, por exemplo, o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, diabetes, né, o AVC, e aí já é onde é feito o tratamento já para minimizar os prejuízos da doença. Então, aqui, um paciente hipertenso, o qual não teve prevenção secundária, né, que eu acabei de dizer, efetiva no controle dessa doença de base, pode sofrer um agravamento da doença. Então, já é o paciente já com a própria doença que a gente já tem que tratar, né, já tem que orientar e tudo mais. Então, aqui a prevenção terciária, né, prevenção de incapacidades e já a reabilitação. Então, aqui, por exemplo, né? Paciente hipertenso, previamente diagnosticado, que tem o monitoramento de profissional da saúde. Exercício físico adequado, dieta adequada, livrado de situações de estresse do cotidiano. Terá uma evolução muito lenta da patologia, diminuindo incrivelmente as complicações da doença. Isso aqui, como eu já disse lá, na prevenção secundária, né? Acontece também na terciária, o paciente que já está doente, então já vai fazer o tratamento para não piorar. Mas se ele chegar já dar um infarto, aí já vai ser mais outro protocolo, outro tipo de prevenção, outro tipo de tratamento.
né? Então, aqui é o meio de prevenção família, né? Na sociedade, na escola e o indivíduo sozinho. Então, a prevenção terciária, né, ela visa um diagnóstico imediato e o tratamento para evitar a prevalência da doença no indivíduo, né? Por fim, a prevenção terciária diz respeito a ações de reabilitação, caracteriza-se por ações que têm como objetivo a reabilitação do indivíduo e a redução da incapacidade, né? Já é a doença instalada e aí já é o meio de prevenir que a doença fique pior, né? Que a doença se propague mais. Então, aqui a gente só dando uma pincelada mesmo na prevenção quaternária, que eu nem coloquei no título, né? Mas que ela também tem esse tipo de prevenção, é a detecção no indivíduo sem risco de intervenções diagnósticas ou terapêuticas excessivas para protegê-los de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis, né? É só outro meio de tratamento, mas que eu só dei uma pincelada que realmente tem a prevenção quaternária, que significa, mas a gente só realmente estuda até a terciária, mas realmente existe a prevenção quaternária, que é isso, que isso já são intervenções médicas e tudo mais, todo o tratamento terapêutico, e tudo que o paciente aceitar, né? Então, aqui a prevenção, né, de doenças compreende em três categorias, né, basicamente, né, manutenção de baixo risco, redução de risco e detecção precoce, né? Basicamente, resume tudo que a gente viu na aula passada e nessa. Então, aqui só um quadradinho para a gente ver, né? Que a gente viu prevenção primária que vem, né? Desde anos, justamente com todos os programas do governo para minimizar, né? Tempo hospitalar, para minimizar custos hospitalares, tempo de internação, tudo isso, né? Promoção da saúde, proteção específica, como prevenção primária. A prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, imediato, né, que são os exames de rotina que nós fazemos, né, para limitação de invalidez. E a prevenção terciária já é a reabilitação, já é o paciente doente, já, né, com a doença e a gente fazendo todo o trabalho para o tratamento dele, né? Então, aqui, pessoal, é o exercício. Eu só quero que vocês façam um resumo, né? Definindo e explicando sobre prevenção secundária e terciária. É bem tranquilo, né? A atividade e a aula também, né? Foi bem tranquilinha. E é isso, né? Boa noite, obrigada pela atenção e até a próxima aula.